No vídeo de hoje veremos como criar essas caixinhas de texto que, conforme você vai digitando nela, automaticamente ela vai buscando as informações na sua tabela, tá? Uma caixinha de pesquisa interativa. Se você gostar, não esquece de deixar aquele like. Então aqui quem fala é o Max. Seja bem-vindo ao Código TI. Bora lá para o passo a passo. Gerei alguns dados aqui utilizando o ChatGPT para a gente utilizar como exemplo aqui. Então, vou fazer o filtro aqui na coluna encarregado. Encarregados. Vou selecionar qualquer item aqui da minha tabela. Vou vir aqui na página inicial, formatar como tabela e selecionar um estilo. Vou selecionar esse daqui. Aqui, você vai deixar essa opção marcada. A minha tabela tem cabeçalhos e vai pressionar aqui o OK. Então, ele já vai formatar aqui a tabela e já vai colocar esse filtro que iremos utilizar posteriormente. Aqui na B3, na B2, vou colocar aqui encarregados, que é o nome da coluna que a gente vai utilizar para fazer o filtro. Então, vou colocar aqui centralizado e alinhado ao meio. Vou vir aqui no preenchimento, vou colocar uma cor verde. E no A aqui, que é a cor da fonte, eu vou deixar a cor branco e colocar negrito. Então, agora vamos adicionar a nossa caixinha de texto. Para adicionar a caixinha de texto, precisa utilizar a guia desenvolvedor. O padrão Excel não vem com ela habilitada. Para habilitar, você vai vir aqui na guia arquivo. Lá embaixo em opções, vai clicar aqui em personalizar faixa de opções. E aqui no canto direito, nas guias principais, você vai marcar a guia desenvolvedor. Marcou ela, você vai pressionar o OK, que vai aparecer aqui a guia desenvolvedor. Há uma coisa que eu esqueci, dá um clique na sua tabela para habilitar essa guia aqui, chamada design da tabela. Você clica sobre ela e aqui, como está escrito tabela 1, você vai alterar e vai colocar tabela dados. E vai pressionar o Enter, tá? Eu sempre gosto de renomear minhas tabelas para ficar mais fácil de entender depois. Você vai vir aqui na guia desenvolvedor e inserir, e vai inserir esse controle aqui, chamado caixa de texto. Clica sobre ele, segura e arrasta. Ele vai inserir essa caixa de texto, só que por enquanto a gente não consegue digitar nada dentro. Por quê? Porque está habilitado aqui o modo design. Se eu clicar aqui para desabilitar o modo design, eu consigo digitar a informação dentro dela. Por enquanto, como a gente já faz as configurações, eu vou deixar o modo design habilitado. Então, vou clicar aqui para habilitar, vou dar um clique na caixinha de texto e vou clicar aqui em propriedades. Aqui, a gente vai alterar essa propriedade aqui, chamada link de cell. Aqui ela vai estar em branco, a gente vai digitar uma célula de referência que vai conter o valor dessa caixinha. Então, eu vou colocar na célula em frente aqui os encarregados, que é a célula C2. Vou digitar aqui dentro C2 e vou pressionar o Enter. Vou clicar aqui no xizinho, vou desabilitar o modo design e vou digitar. Então, se o mesmo valor que eu digitei na caixinha aparecer aqui na C2, significa que o vínculo está funcionando corretamente. Pode apagar o texto aqui da caixinha e habilitar novamente o modo design. Então, agora a gente vai criar a macro que vai automatizar o nosso filtro. Então, aqui utilizando a guia desenvolvedor, você vai dar um clique em gravar macro. Aqui eu vou colocar o nome de filtro, não vou mexer mais em nada. É importante você se atentar depois que você clicar no OK e fazer exatamente o que eu vou fazer aqui na minha planilha. Porque se você clicar, arrastar ou fizer qualquer coisa diferente do que eu fizer aqui, possa ser que a sua macro não funcione, tá? Então eu vou pressionar aqui o OK. Como eu quero fazer o filtro na coluna aqui dos encarregados, vou clicar na setinha dele, vou vir aqui em filtros de texto e o que contém. Aqui no que contém, vou digitar 3M, tá? E vou pressionar o OK. Aqui ele vai aparecer a lista em branco, porque não tem nenhum encarregado com 3Ms, tá? Não tem problema algum. Pode vir aqui e parar a gravação. Agora vamos criar uma outra macro. Então, vou clicar aqui em macro e vou digitar limpar. Pressiono OK. Você vai selecionar os títulos da sua tabela. Vai vir na guia dados. E aqui em classificar e filtrar, vai ter a opção de limpar. Você vai dar um clique nela para limpar todos os filtros. Clica na guia desenvolvedor novamente e para a gravação. Você vai clicar aqui em macros. Então, aqui com a macro filtro selecionado, você vai editar. Então, aqui ele vai aparecer as duas macros que a gente criou. Tanto a macro do filtro e a macro de limpar. Aqui na macro do filtro, vamos fazer uma alteração. Tá vendo onde tem MMM? Você vai apagar, vai selecionar e apagar. Vai colocar aspas, e comercial novamente e fechar aspas. E entre os e comercial, vamos digitar um código. Então, você vai colocar range, vai abrir parênteses, abrir aspas. Então, o valor da nossa caixinha de texto vai aparecer aqui na C2. Então, eu vou colocar aqui C2. Fechar aspas, fechar parênteses e colocar ponto value. Então, ele vai substituir aquele MM pelo valor que tiver aqui da célula. Então, quando a gente fazer o filtro, ele vai pegar o valor aqui da célula. Você vai selecionar esse range até aqui o valor, vai copiar. E aqui embaixo, na macro filtro que a gente criou, aqui embaixo do Active Sheet Show Data, né? Você vai pressionar o Enter e vai pressionar o Ctrl V para ele colar.
vai colocar igual e duas aspas sem nada no meio. Então, o que vai acontecer nessa macro filtro? Ele vai fazer toda aquela limpeza do filtro, aquela seleção e fazer a limpeza, e também vai limpar o conteúdo aqui da célula C2. Agora aqui na macro do filtro, vamos selecionar esse código, tem que selecionar todo o código, tá? E você vai copiar. Então, seleciona e copia. Ou utilizar essa opção aqui do copiar. Copiou, você vai dar 2 cliques aqui em planilha 1. Aqui está escrito geral, você vai mudar para textbox 1. Então, esse textbox é essa caixinha de texto que a gente acabou de colocar. Aí ele vai colocar esses 2 códigos aqui e entre eles você vai colar aquele código que a gente copiou. Só clicar e pressionar Ctrl V, que aí ele vai colar. Agora vamos testar para ver se a caixinha realmente está funcionando, já está fazendo o filtro. Vou clicar aqui na minha planilha, vou tirar o modo design, tá? Vou clicar aqui para desabilitar e vou digitar aqui dentro da minha caixinha. Então vou colocar Bruno. Então se eu colocar B, ele já filtrou os encarregados que possuem a letra B. Se eu colocar F, ele já filtrou aqui os encarregados que tem a letra F. Se eu colocar FE, ele já vai filtrar. Aqui, como eu puxei do chat GPT, teve algumas informações bagunçadas, né? Não tem problema nenhum, não. Tá funcionando certinho. Então, vamos voltar e habilitar o modo design, para que a gente consiga fazer alterações aqui na planilha. Então, vou vir aqui na guia Inserir, Texto, e vou colocar uma caixa de texto. Vou segurar e arrastar para ele criar essa caixa de texto aqui. E dentro da caixa de texto eu vou digitar limpar. Clica na bordinha. Vamos colocar um preenchimento aqui. Vou colocar um cinza. Vou deixar negrito. Vou alinhar no centro e alinhar o meio. Vou clicar com o botão direito na caixinha. E vou vir aqui em tamanho e propriedade. No canto direito que aparecer, você já vai clicar aqui em propriedades. E vai marcar essa opção. Para ele não mover ou dimensionar a célula. Tá? Para ele ficar desse tamanho aqui. Pode fechar a caixinha. Clica com o botão direito novamente. Atribuir macro e clica em limpar, que é a macro que a gente criou. E você vai pressionar o OK. Então, volta aqui na guia desenvolvedor e clica em modo design para desabilitar. Então, se eu clicar aqui na caixinha e fazer o filtro, por exemplo, colocar a letra L, colocar Lucas aqui, e depois clicar em limpar, ele vai limpar o filtro. Ele vai limpar a caixinha e também limpar o filtro que a gente criou. Só que se eu clicar em limpar novamente, ele vai dar esse erro aqui. Por que ele deu esse erro? Aqui ele fala que deu erro no método show all data. Vou clicar aqui em depurar. Então ele deu erro nesse método aqui. Pode clicar aqui no quadradinho para parar a execução do código. Por que ele vai dar esse erro? Se eu vir aqui na guia dados e verificar, o limpar não está disponível. Por que ele não está disponível? Porque não tem nenhum filtro aqui para ele limpar. Então ele vai dar erro. Então a gente vai criar um gerenciamento de erros. Então eu vou voltar aqui na parte dos códigos. Aqui, antes do range, você vai colocar on erro resume next. Opa, esqueci o R aqui. Então, on erro resume next. E aqui, após o show data, você vai pressionar o enter e vai colocar on erro to go 0. Então, o que vai acontecer? Se acontecer um erro nesse bloco aqui, ele vai ignorar esses comandos e vai só executar esse aqui, de limpar a célula. E aqui embaixo eu vou colocar já um outro comando, chamado range. Vou só copiar o de cima, que é a mesma coisa, tá? Você vai selecionar ela, dá Ctrl C e dá o Ctrl V aqui embaixo. Vai tirar esse valor igual e essas aspas, vai colocar ponto select. Então eu vou pedir para ele selecionar a célula aqui, por exemplo, B2, para não ficar todos os títulos selecionados. Então, se acontecer algum erro nesses 2 comandos, ele vai ignorar e vai fazer esse comando aqui de baixo. Então, vamos testar. Vou clicar aqui na nossa planilha e vamos clicar em limpar. Opa, deu erro novamente. Foi aqui, pessoal. Esqueci de colocar o R no final, tá? Então, vou clicar no quadradinho para parar a execução e vou clicar novamente. Pode ver que ele parou de dar erro. Se eu vir aqui e colocar qualquer valor, ele vai fazer o filtro. Se eu clicar aqui no limpar, já vai funcionar. Então, vou clicar aqui em desenvolvedor, modo design, e vou só arrastar aqui a minha caixa de texto para ela ficar em cima aqui da C2 e vou arrastar o meu limpar para ficar aqui do lado da caixinha. Vou vir aqui em exibir e tirar as linhas de grade para ficar mais bonito. Então vai ficar desse formato aqui. Vou vir na guia desenvolvedor e desabilitar o modo design. Então já está funcionando perfeitamente. Agora, se você quiser adicionar outros campos aqui do seu filtro, pode clicar aqui na coluna 4, inserir novas linhas. Por exemplo, inserir 2 linhas. Aqui eu vou colocar, vou copiar, vou selecionar aqui o encarregado. Vou dar Ctrl C, vou colar aqui pressionando o Ctrl V. Vou mudar aqui para equipamentos. E vou seguir o mesmo processo. Vou clicar em desenvolvedor, desabilitar o modo design. Vou clicar nessa caixinha, vou duplicar ela pressionando Ctrl D.
eu vou vir aqui em propriedades e mudar o vínculo dela. Tá na C2, agora ela vai ficar aqui na C4. Vou pressionar o Enter. Então, mudei o vínculo dela. Vou vir aqui em exibir código. Então, aqui ele vai ter o textbox 1. Vou clicar e selecionar o textbox 2. Então, esse mesmo código que tem aqui no textbox 1, vou selecionar ele, vou copiar e vou colar aqui no textbox 2. Só que aqui, o valor da célula eu vou alterar, tá? Aqui o range, agora vai ser a C4. Eu vou apagar e digitar C4. Então, mudou aqui o range, que agora vai ser a C4, que vai ser o vínculo dessa caixinha de texto. Você precisa também alterar esse field aqui. Por quê? Esse filtro aqui da caixinha 1 está acontecendo na coluna 2, que é a coluna encarregados. Porque na nossa tabela, aqui é a coluna 1, coluna 2, coluna 3. Como agora eu quero que ele faça o filtro aqui na coluna equipamentos, então o textbox 2 vai ser aqui no field 1, que é na coluna 1 da nossa tabela, tá? Da tabela dados. Posso vir aqui, eu vou clicar agora no módulos, e aqui na nossa máquina limpar, aonde ele limpa o valor da célula C2, vou colocar ponto e vírgula e vou adicionar a C4. Então eu posso vir aqui, deixa eu só arrastar a caixinha de texto para ficar na frente aqui. Vou desabilitar o modo design. Por exemplo, aqui eu posso pegar o encarregado Rafael e o equipamento compressor de ar. Então aqui ele já vai fazer o filtro desses dois campos. Se eu clicar aqui em limpar, só uma correção aqui de um erro, tá? Que eu percebi. Quando a gente clica aqui no botão limpar, se eu clicar aqui ele vai dar esse erro. Vou vir aqui em depurar. Aqui, em vez de ser C2, aqui eu vou apagar o que eu fiz. Desse dois pontos, ponto e vírgula C4. Vou só copiar aqui ele, pressionar o Ctrl C. Vou vir aqui no final, pressionar o Enter, pressionar o Ctrl V para colar. E aqui eu vou colocar C4. Para evitar esse erro. Vou clicar aqui no quadradinho. Então, quando eu venho aqui digitar Rafael, o equipamento compressor, se eu clicar em limpar, ele já vai limpar todos os filtros e as duas caixinhas. Vamos testar novamente. Se eu colocar aqui o equipamento forno e colocar Larissa, ele já vai me trazer a informação. Caso ele não encontre, por exemplo, colocar aqui, sei lá, ele vai aparecer zerado. Se eu clicar em limpar, ele volta ao normal. Então já está funcionando perfeitamente. E agora vem uma das partes mais importantes, que é como salvar o arquivo. Se você utilizar macros na sua planilha e salvar o arquivo como você salva normalmente, com a extensão padrão, tudo que você fez na parte da codificação, que a gente utilizou aqui a parte do Visual Basic, todos esses códigos, serão perdidos. O Excel não vai salvar. Então, para que não aconteça isso, você vai vir aqui na guia arquivo, salvar como e procurar. Você vai salvar o seu arquivo com essa extensão aqui, que é a XLSM, pasta de trabalho habilitada para macro. Tem que salvar com essa opção aqui. Aí quando você salvar no seu computador e abrir, todas as funções vão estar funcionando normalmente. Se você salvar como essa primeira extensão, que é a padrão, quando você abrir o seu arquivo, a parte de programação, a parte de automação não vai funcionar. Então salva como pasta de trabalho habilitada para macro. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like e comentar se você realmente aprendeu. E se você tiver interesse de aprender mais sobre o Excel, vou deixar o link na descrição, onde você vai aprender o Excel do básico ao avançado. Lembrando que o conteúdo que você aprendeu aqui é só uma pintadinha do que você vai aprender lá. Então acessa lá o link da descrição para você aprender mais sobre o Excel. Aqui na tela vai aparecer mais um conteúdo sensacional, então clica aí para você aprender também. Fui!